E aí, galera? Pois é, galera do YouTube, aquele salve para vocês. A gente aqui no Zona Zen ao vivo, às quartas-feiras, mas pelo YouTube a qualquer hora que você quiser. Lembrem, galerinha do YouTube, assina o canal, dá aquele like, faz comentário, por favor, comentário bom, né, pessoal? Porque comentário ruim a gente não precisa. A pessoa não gostou, não fala nada, ou fala no meu ouvido para eu poder melhorar. Em público não, né, minha gente? O pessoal tá com sincericídio às vezes, graças a Deus comigo sempre muito carinhosos. Eu não tenho do que reclamar. Mas vamos lá, eu mesmo tenho sincericídio terrível. Vamos chamar nossa convidada, gente, Claudina Ramírez, gestora, cuidadora do espaço Umbutu, acompanhada do seu esposo incrível, musicoterapeuta André Bertotti. Chamar ela agora pra gente. Vamos lá? Claudina Ramírez. Essa pessoa iluminada que vai estar comigo aqui no Zona Zen de hoje para vocês. Essa presença muito especial. Oi! Tudo bem com vocês, querido André, querida Claudina? Namastê! Vocês viram que eu fiquei com vocês? Foi mesmo, antes era vermelho, agora é azul. Todo lindo, gente, eu botei perfume, vocês não têm noção. Agora eu coloco perfume, eu me produzo todo, como se eu fosse sair. E como se meus convidados fossem me esperar. Botei o meu melhor perfume para receber vocês. Tudo bem com vocês? Estávamos super ansiosos já, assistindo a Neiva, dando muita risada, né, imaginando ela de crocodilo. Foi muito boa essa cena. E adorei também a definição do Zen, que não é lerda, né? Que não é lerdo. Porque, de fato, para a gente a vibração é muito importante, a energia, a alegria, né? Principalmente para passar esse momento, né, Tony? A gente precisa subir mesmo, né? Essa bola para cima mesmo, né? Porque exatamente, quando a gente fala assim, Zona Zen, parece que a gente vai ficar aqui só na meditação. Meditação é maravilhoso, mas existe a meditação ativa, existem outras formas da gente equilibrar os planos. A gente vai falar muito disso hoje aqui. Mas o André, olha, a gente vai dar spoiler pro André, que vai passar por isso dia 6, né? Ele vai ter esse privilégio, mas afinal de contas é esposo da convidada especial. Gente, vai ter música aqui daqui a pouco, porque eles são incríveis na música também. O André já está aí, por toda a sua simpatia, muitíssimo para passar música para a gente. Mas a gente vai começar com o primeiro quadro, que é o quadro que todo mundo vai passar. Eles estão estreando ele hoje, a Neiva estreou agora. Aliás, o André vai estrear no dia 6, você vai estrear agora. Em 1 minuto, você precisa definir Claudina Ramírez. 1 minuto para você. Então, querido, eu sou um ser, por enquanto, planetário, né? Eu cheguei primeiro no Chile, eu nasci lá, e aí eu vim para o Brasil quando eu tinha 7 anos. Eu vivi um terremoto lá no Chile, né? Foi muito forte e muito determinante também para a minha história isso, porque já me fez buscar muito esse lugar de por que a natureza se comporta assim, por que os seres humanos se comportam assim, né? Na minha família também, alguns terremotos emocionais, assim, que são muito importantes também para mim. E quando eu chego no Brasil, na idade de escolher profissão, primeiro eu sou advogada, né? Eu estudo direito. Inclusive, altas revelações hoje aqui.
sábado eu vou estar em outra live falando de alienação parental à luz das constelações familiares, depois eu escrevo aqui. E aí, assim, eu estudo direito, mas também não é algo que chegue na minha alma, né? Hum, Já a psicologia sempre me rondou, né? Assim, enfim, li Freud muito jovem, Jung, e minha diversão era tentar entender, né, a mente humana, enfim. E aí eu fui estudar terapia sistêmica, durante 20 anos eu fui terapeuta sistêmica, ainda sou, cuidando de casais, de famílias, hum. e dando aula de, não sei se você sabe disso, que eu também fui professora de cursinhos. Eu dei aula de espanhol também 20 anos. No Quer dizer, Mendel, você é no uma mulher módulo. para muitas entrevistas. Tem história, viu? Segundo ele, eu sou uma contadora de histórias. Rapaz, realmente, para como até um minuto passou, eu acho que foi até 1 minuto e meio. Mas E eu quero falar mais. Quero falar mais. tem mais? Tem mais? Tem mais, tem Então mais. E continue, aí, meu amor. Aqui os convidados mandam. E aí depois, assim, dando aula de cursinho e atendendo em consultório, começaram a acontecer umas coisas muito interessantes, assim, né, de leitura de campo, que são essas coisas que eu vou falar, que a gente combinou, né, antes, mas a gente também vai, né, do jeitinho que vier a conversa, né, mas assim, eu atendendo os meus clientes, às vezes eu percebia coisas, eu falava coisas que não necessariamente tinham sido verbalizadas, né? Mas depois eu comecei a entender que eu já tinha um lugar de presença e de escuta de campo, né? E aí foi bem bonito, porque eu comecei a estudar sobre isso, né? Tem uma escola maravilhosa aqui que se chama DEP, Dinâmica Energética do Psiquismo, né? Que ajuda a gente nesse sentido. E um belo dia eu conheci a Alexandra Caymmi, que é minha mestra, né? Que é a pessoa que criou as constelações em TSFI, que você gostou tanto, que são essas que Muito. integram os orixás, o xamanismo, a traumaterapia, a musicoterapia. E aí eu joguei os livros fora. Mentira. Assim, deixei eles de lado para muito mais me colocar nesse lugar de sentir o campo, de ver o que está no aqui e agora. E atualmente eu sou formadora também, né? Eu ensino as pessoas esse Você trabalho. chegou, então, a se formar como advogada? Você chegou a exercer a profissão? Gente, que coisa interessantíssima. É o que eu digo. Olha, apesar de haver sempre uma pré-entrevista, né, uma conversa com meus... Nada aqui é combinado. Isso foi o que a gente combinou. A gente combinou pouquíssimo, na verdade. Né? Nossa conversa foi muito rápida. E eu faço questão que seja, porque esse momento é muito espontâneo. E eu quero me surpreender junto com a galera que está do outro lado. Será que dá para aumentar um pouco o volume de vocês? O pessoal está dizendo que está um pouquinho baixo. Um pouquinho embaixo. Sim, só um instantinho. É porque eu tô com uma caixinha também. Veja assim se Ótimo. Mas enquanto melhora. isso, eu vou fazer a pergunta. Essa associação entre a advogada e a terapeuta, como é que ela consegue ser feita e como é que ela é feita? Como é que você consegue fazer isso na sua vida? Então, o direito, ele me deu muita estrutura, né? O direito, ele te dá uma visão muito interessante do que é certo e do que é errado para a sociedade, né? Enfim, e isso é muito interessante, é muito importante para o constelador, né? Ele compreender quais são as leis daquele sistema, daquela família, né? Aí, assim, agora, para ser um bom constelador, você também não pode colocar o seu sistema de crenças no sistema do outro, né? Então, não funciona como na sociedade, assim, para todo mundo roubar é ruim, né? Ok, só que para um sistema em que, por exemplo, né, as pessoas tiveram que roubar para sobreviver, enfim, né, de geração em geração, uma pessoa que vive, uma criança que nasce dentro desse sistema,
pode compreender isso como certo. E pode se sentir extremamente culpado por não estar cumprindo a lei desse sistema, né? Uma lei que não é formada, mas que é cumprida, né? Entendi, perfeito. Não, tá ótimo. O pessoal que tá falando que o meu som é que tá alto demais ou que tá dando a interferência, então eu tô aqui já dando as devidas providências para te ouvir melhor e fazer tudo acontecer da mais maravilhosa situação possível. Então, vamos lá. Constelação familiar. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente que não tem ideia do que é. Inclusive, ó, eu coloquei até esse colarzinho aqui no intervalo para fazer uma homenagem a vocês, ó. Que lindo! E hoje é o Dia da Terra, né? Hoje é o Dia Mundial da Terra. Olha que coisa linda. Maravilha! Estamos mais ricos. Sim, salve a Terra! Estamos mais ligados à Terra do que nunca. Muito bom, muito bom. Então, o que é a constelação familiar? Olha só, é uma forma de você olhar para a sua família, não só considerando as histórias que você sabe, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô, mas também as histórias secretas, as histórias que você não sabe. Bert Hellinger, o criador, é um alemão maravilhoso, que faleceu esse ano, dia 19/9/2019. Como uma pessoa dessa não é abençoada, né? E ele trouxe para a gente a informação do que ele chamou de leis do amor. Olha o direito Sim. Aqui de novo, né? A questão da estrutura, né? Então, o que fundamenta as leis do amor? Nada pode ser excluído. Ninguém pode ser excluído, tá? Então, se a pessoa teve que abortar um filho muito jovem, se ela tem um irmão que foi um assassino e ela nunca quis que o resto da família, os filhos, conhecessem esse irmão, se tem uma pessoa que morreu num naufrágio e ninguém soube, né? Ninguém pôde enterrar o corpo, esse ser precisa retornar para o sistema a partir de uma consciência, a partir de uma visão. Ele precisa ser visto e ser incluído por alguém no sistema, tá? Então, assim, mas apareceu um filho que minha mãe perdeu, né? E, de repente, minha mãe nem soube que perdeu, porque isso acontece. As mulheres têm muitas menstruações, né? Que atrasou, você não sabe se está grávida e, de repente, a menstruação volta e você, de fato, estava grávida. Sim. Né? E aquela criança, ela precisa ter um lugar no coração do sistema. Então, você vai fazer uma constelação porque você se sente sempre deprimido, ou porque você não tem sucesso financeiro, enfim. E, de repente, aparece que a sua alma está fidelizada à alma do seu irmão, que não pôde vir, né, que viveu meses na barriga da sua mãe. Isso não tem nenhum pensamento sobre moral, não é uma coisa assim, porque abortou, porque isso foi imoral, ou foi feio, ou errado. Não há julgamentos. Não há julgamentos. A única coisa que há essa criança precisa ter um lugar. E se você está tendo um sintoma e sua alma está fidelizada a essa criança, o que você vai fazer? Inconscientemente, você vai dizer, não, meu irmão não pôde ficar na vida, então eu que amo meu irmão e quero dar um lugar para meu irmão, eu também não vou ser tão feliz assim. Vai ter uma parte minha que vai ficar na morte também. Entendi. Entende? Eu não vou ter tanto dinheiro assim, eu não vou ter tanta alegria assim, e eu posso até ter uma doença gravíssima para poder seguir o meu irmão, né? Para poder ficar com ele. E através da constelação é possível entender isso melhor e resolver esses problemas.
É impressionante. Tanto que, assim, minhas alunas brincam e dizem, que bruxaria é essa? Como assim? Porque, em muitos momentos, o simples fato de você olhar para alguém e incluir, por exemplo, uma doença. Já vieram várias pessoas com câncer, com doenças muito sérias, e quando a gente vê a quem a pessoa está fidelizada, e a gente trabalha o que a Alexandra Caymmi chama de uma reconexão com a vida, porque a pessoa ela se dá conta que nessa fidelização ela tá muito mais ligada à morte do que à vida. Então, a Alexandra diz, quando você vê uma fidelização e solta essa pessoa, o primeiro momento que você vai ter é um momento de vazio, é um momento até de desidentificação, assim, quem sou eu? Se eu não sou aquele cara deprimido, aquela mulher sem dinheiro que era antes. Perfeitamente. Aí é fantástico, porque a Alexandra, nas constelações em TSFI, e aí entram os orixás, né? A gente tem a possibilidade de olhar para essas infinitas possibilidades e sentir quais são, ajudar a pessoa, sentir junto com ela, quais são os desejos mais profundos que ela deixou lá atrás, que ela não cumpriu e que vão trazer muita energia para ela. Vão fazer toda a diferença energética, vibracional, para que ela se alie à vida no aqui e agora. E para que ela solte totalmente o destino dos ancestrais e construa, de fato, o destino dela a partir dessa conexão profunda com o coração. Ai, meu Deus, é bafônico, hein? É bafônico. Já vai ter música, hein, galera? Segura aí. Temos música. Mais uma pergunta, Cláudia. A pessoa que já chama de Cláudia, porque quando eu tenho carinho, eu falo sempre, eu dou sempre a diminuída. Não tem jeito. Sai. Mas, Claudina, meu amor, muita gente que não conhece deve estar se perguntando como isso acontece, como é feita a constelação. Porque a gente ficou muito claro para que é que ela serve. E, inclusive, quem quiser maiores detalhes, por favor, acesse ao @umbutu, é isso? O Espaço Umbutu tem um Instagram, a Claudina também tem um Instagram, vocês estão vendo aí, esse que a gente está utilizando nesse momento, então vocês podem ter maiores detalhes, inclusive assistir constelações familiares, que eu acho que é o melhor caminho. Eu digo sempre isso para a Claudina até e para todo mundo que eu converso sobre o assunto. Eu acho que todo mundo que quiser fazer uma constelação deve fazer, porque eu acho que é extremamente importante, e deve, antes de fazer a sua constelação, assistir outras. Assistir algumas, pelo menos uma ou duas antes, para que possa ter um pouco de familiaridade com a situação e ficar mais à vontade. Então, como é feita a constelação? Como é que ela acontece? Então, querido, nesse momento eu estou até fazendo online com bonecos. E, assim, justamente como eu tenho um treino já de mais de 5 anos fazendo constelações, eu consigo sentir o campo de cada pessoa, cada parte que está implicada. Mas, assim, originalmente, ela acontece com um grupo de pessoas que está assistindo e se propõe a representar pessoas ou aspectos daquela pessoa. Então, a pessoa chega para mim, eu não marco a entrevista antes, até por eu ser terapeuta sistêmica, eu explico que a minha mente está cheia de hipóteses. E isso, para uma constelação, não é legal. É legal você ir à folha vazia mesmo, assim, se colocar diante daquela alma, naquele aqui agora, para ver o que vem, o que você sente, né? Então, isso a gente chama de ressonância. Tem pessoas que falam, mas isso é mediunidade. A mediunidade, para mim, assim, a diferença seria que tem a ver com pessoas desencarnadas, né? A ressonância, ela tem a ver com aqui e agora, com o que está acontecendo agora, com as informações que estão no campo daquela pessoa agora, que podem ser também de pessoas desencarnadas, né? Mas em muitos momentos a gente tem acesso, por exemplo, a dinâmicas inconscientes, assim, né? Por que o filho está adoecendo? Porque o pai está trabalhando demais e o pai não está vendo que ele é passível de um adoecimento.
ou talvez até já está acontecendo dentro dele alguma coisa, e o filho, inconscientemente, ele pega essa dinâmica e revela a partir de algo que ele manifesta. E na constelação, eu peço para que a pessoa escolha alguém para ser ela, alguém para ser o filho, alguém para ser a doença que o filho está manifestando, e essas 3 pessoas ficam em pé no campo. O campo agora é o que a gente chama, é o espaço onde está acontecendo. O espaço em que está acontecendo, sim. A gente também chama de campo. E eu vou pedindo para que elas repitam frases que eu vou sentindo, ou, a parte que você adora, eu coloco músicas para que elas também mostrem no corpo o que elas estão sentindo, ou a gente toca músicas para os orixás, e com isso também a gente vai sentindo vibrações que estão dissociadas e que podem retornar, se a pessoa quiser, assim desejar, elas estão disponíveis para o sistema. É muito lindo. É lindíssimo. Agora a gente vai ouvir um pouquinho de música, daqui a pouco vai ter mais música. A gente combinou pelo menos 2 momentos musicais ao vivo, que já estão começando a nova parte do Zona Zen, que é trazer música ao vivo para cá. A gente vai convidar cantores, a gente vai convidar gente. E eu nunca esqueço, Claudina, de uma coisa que você falou sobre a música em um dos encontros do Umbutu, que você falou que a música, e isso me cabe muito, que a música ela tem um poder vibracional muito grande, que as ondas sonoras elas são transformadoras. E diferente do que muita gente pode pensar, a música que vocês utilizam não é só a música de Enya, que todo mundo está acostumado a ouvir, que é maravilhosa, inclusive eu ouço, acho massa. Mas vocês utilizam muito do cancioneiro popular, da MPB, da música dos orixás, enfim, das nossas matrizes brasileiras musicais, não matrizes só africanas, mas matrizes brasileiras, para transmutar sentimento. E isso acontece muito com a minha vida. Quando você falou, inclusive, eu acho que eu posso falar, porque como foi a minha constelação, eu acho que eu posso, né? Falar sobre a minha vivência. Na minha constelação, ela falou sobre que, assim, podem surgir nessa sua constelação, na verdade, um desatar de novelo. Às vezes você não consegue fazer isso sozinho. E eu estava num processo de muita culpa. Eu sou um ser muito espontâneo. E eu estava num processo de muita culpa. Eu nunca poderia imaginar que naquele espaço, no campo, como a Claudina explicou, com aquela música maravilhosa que a gente vai ouvir um pouco agora com a Claudina e com o André, podia surgir a minha avó paterna, que eu não tive nem muito contato. Eu tive pouquíssimo contato. E aí surgiu uma culpa que eu inconscientemente ou espiritualmente absorvi por ela ter sido abandonada pelo meu avô. Imagina você, mulher, carregar a culpa de ser abandonada. Quer dizer, além de você ser abandonada, você carregar essa culpa. Quer dizer, isso é tema para outros Zona Zen, né? Então, é assim que ocorre. Assim, na verdade, não tem nada a ver, isso é muito importante a gente explicar, com regressão, não é um trabalho de regressão, não é uma dramatização, é algo que tem a ver, as pessoas ali são elementos. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige, viu, Cláudio? E as pessoas ali são elementos energéticos dentro de um campo de potência, onde tudo ocorre com muita intuição, com muito magnetismo, sendo mediado por alguém responsável, que no caso do Espaço Umbutu é a nossa mestra Claudina Ramírez. Acompanhada sempre pelo seu companheiro maravilhoso, marido e companheiro de trabalho, André Bertotti. Vamos ouvir o que agora? Lindão. Então, André, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente nesse momento tão lindo, tá? Gratidão também. Incrível seu programa, viu? E lembrando que Zen é presença. Eita, coisa boa! Adoro! Muito bom! Muito bom.
Ah, vou usar isso, viu, André? Vou usar isso. Ai, que massa. Então, amigo, olha só. A gente separou, na verdade, 3 músicas. Por quê? Tá, A primeira é... E aí eu preciso explicar isso, né? A constelação certo. também não faz concorrência com centro espírita, nem com Sim, casas de tá? Isso é muito importante. O pessoal, tanto assim, o pessoal de casas evangélicas às vezes ficam preocupados, mas eu vou lá e vocês cantam para os orixás, né? Eu digo, não, a gente canta para a vibração do arquétipo que tem dentro do seu sistema. É diferente do que eu estar convidando, convocando essa entidade, não é isso. E a mesma coisa o pessoal das casas de santo, né, candomblé, umbanda, que dizem, mas vocês não abrem sempre tocando pré-chu, vocês não fazem as oferendas. Eu digo, não, cada qual tem o seu lugar, né? A gente também não concorre com centros espíritas, com centros de umbanda, com terreiros, não é nada disso. A ideia aqui é o arquétipo, assim, ou a força da natureza. sim, Hoje, a gente está vivendo muito o arquétipo de Yansan. Yansan, ela é a energia da transformação. Ela é ela é essa vibração da tempestade, né? Assim, acontece um coronavírus, né? E tudo que não serve mais vai quebrar, vai cair, vai sair, né? sim. Pensem numa tempestade. E a gente está vivendo essas tempestades dentro das nossas casas nesse momento. Então, eu digo que é preciosíssimo esse momento. É um momento de fato, compreender o que é para ficar e o que é para sair. O que tem raízes profundas, o que você quer plantar, o que você quer manter e o que não faz mais sentido, né? Então, Yansan, ela está nos convidando a esse movimento. Então, a gente vai começar cantando para essa vibração, para a gente sentir isso dentro da gente, tá? Vamos, Esse é o vamos. trabalho que vocês... Muito obrigado. Venha minha mãe, venha vendaval que saia com a sua luz e o seu poder, cura toda dor e toda mágoa, bota essas águas pra correr. Venha minha mãe, venha vendaval de saia, com a sua luz e o seu poder, cura toda dor e toda mágoa, bota essas águas pra correr. Eparrei assando os raios, eparrei assando o tempo, eparrei assando que gira no terreiro, eparrei assando os ventos, eparrei assando os raios, eparrei assando o tempo, eparrei assando que gira no terreiro, eparrei assando os ventos.
abra suas asas, Suidara. A coruja branca pousou no terreiro. Vem beber o fogo com tabaco. Regar a raiz desse cruzeiro. Abra suas asas, Suidara. A coruja branca pousou no terreiro. E meter o fogo com tabaco. Regar a raiz desse cruzeiro. Eparreiaçando os raios. Eparreiaçando o tempo. Eparreiaçando que gira no terreiro. Eparreiaçando os ventos. Eparreiaçando os raios. Eparreiaçando o tempo. Eparreiaçando que gira no terreiro. Eparreiaçando o vento. Arro! Nasci? Arro! Ah, minha filha, eu estudei, fiz o dever de casa! Que delícia, gente! Aplausos, eu tô sentindo aplausos. Olha, tem gente dizendo aqui, ó, a Ju falou uma coisa linda aqui. Uma coisa, inclusive, que eu acho que eu te falei em áudio ontem, que você tem a capacidade de emanar paz sem sequer fazer nada. Eu falei pra ela me mandou um áudio, a Claudina, ontem, e assim, ouvindo o áudio dela, já estava em paz. Eu falei isso pra você ontem. E aí a gente vai e tem uma outra pergunta, porque eu tô aqui, essa casquinha de tempo, porque eu quero aproveitar esse tempo com vocês. Ainda bem que eu tenho um segundo momento marcado com vocês, dia 6, porque eu tenho certeza que vai ficar um monte de pergunta. Mas é importante a gente colocar, deixar claro, que o arquétipo dos orixás é uma escolha sua, né? Toda constelação faz essa escolha, é importante a gente colocar, né? Legal. Que não é, né? Na verdade, não é. Eu perguntei e eu mesmo respondi. É uma escolha minha mais ou menos, Tony. Isso é muito importante, assim, porque, por exemplo, tem pessoas, como eu falei, né, tem pessoas que têm muita dificuldade com os orixás. Né, e aí me falam, Claudina, por favor, na minha constelação não cante, enfim. No início eu até dizia, ok, só que aí o que aconteceu? Eu constelei uma moça muito fofa, que ela vinha sempre com a camisa de Virgem Maria. Sim. Ela sempre vinha com a camisa de Virgem Maria e ela ficava sentadinha no canto e eu sentia que quando eu cantava alguma coisa assim, ela ficava meio encolhida, rezava, né? Uma coisa assim, né? Mas por mais que eu explicasse, era legal que ela ia, né? No dia da constelação dela, ela me falou, eu sou muito católica, não quero, não gostaria. Eu falei, tudo bem. Só que e ela queria justamente constelar a prosperidade, porque que o dinheiro não ficava na mão dela. Quando eu abro a constelação, ela e uma representante para a prosperidade dela, e a pessoa que está no lugar da prosperidade, porque a Alexandra ela desenvolveu uma pesquisa, né, que é bem interessante, que inclui a ressonância dos representantes também. E aí eu vou fazendo a pesquisa e chego na avó paterna dela, ou materna, não me lembro. E quando eu olho para ela, eu digo, eu sinto que o dinheiro está sendo excluído da sua vida, porque eu sinto que sua avó também foi excluída do seu sistema. Isso é verdade? O que foi que aconteceu?
Aí ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e falou assim: é verdade isso. A minha avó foi excluída porque ela era mãe de santo de um terreiro. Ai, meu Deus. E ela era evangélica, ela é evangélica. Ela é católica, bem, né? E aí, naquele momento, eu falei: ó, minha flor, você vai me desculpar, mas eu sinto que para honrar sua avó bem, para de fato liberar isso, a gente precisaria cantar para Oxalá, né? Que Sim, seria justamente, Oxalá é a vibração do acolhimento, da aceitação das diferenças, né? Que a gente deveria. Aí ela olhou para mim tão linda, ela falou assim: não, cante para Oxum. A minha avó era filha de Oxum. coisa linda, coisa linda. Cantando para Oxum, foi muito lindo, muito lindo, muito lindo. Então, assim, justamente, em todos acontece? Não. Tem dias que eu faço 3 constelações, 5 constelações e não necessariamente a gente canta para os orixás. Às vezes a gente até nem canta, tá? Depende muito do sistema. Às vezes a constelação é quase toda silenciosa, às vezes tem mais palavras, sempre vai depender do campo. Né? Tem gente que eu entro que me dá a sensação de rádio, né? Que a pessoa, eu acho que o seu campo era assim, né? Um monte de música, um monte de música, um monte de música, e eu tenho que ficar, nossa, mas espera aí, o que é importante aqui? E aí eu sempre peço isso para o campo, não, traga o essencial, que a gente está muito disperso, né? A gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e a gente está perdido do essencial. Então, não, qual é a música essencial? Qual é o som essencial? Qual é o movimento essencial? Porque isso é o que vai libertar a pessoa, né? Isso é o que vai dar movimento. É realmente aliviante ouvir. O que é que a gente falando em ouvir, já que são 3 músicas, vamos ouvir a próxima, então, que aí a gente deixa a última para o final, a terceira para o final. O que é que a gente vai cantar agora? Então, Dorival Caymmi fez uma música linda. Na verdade, é um mantra para Nanã, tá? Nanã, a senhora Nanã é uma vibração justamente dessa escolha que a gente está tendo que fazer do que vai morrer e do que vai viver, né? Essa é muito forte mesmo, assim. Yansan, ela quebra tudo, né? Ela é a tempestade, né? Então, é a vibração do coronavírus, né? Assim, tá quebrando tudo. Mas quem escolhe dentro da gente o que de fato tem a ver comigo e o que de fato não tem a ver comigo é Nanã, tá? Então, é essa vibração. Então, vamos mantrar também, tá? A música de Dorival só fala isso. Esqueci o que fala. Taluba? Sim, não. De Nanã? Qual é a frase de Nanã, da música? Ou de Nanã? É aquela sua de Nanã, eu lá? Não, Nanã é mãe de Euá. Isso. Nanã é mãe de Euá. Nanã é mãe de Euá, o Baluaê e Oxumaré. Então, é só isso, ó. De noite até de manhã eu vou cantar para Nanã. Vocês vão ficar cantando isso e vão sentir galera lá dentro de do outro lado, vocês. galera que gosta de cantar junto com a gente, né? Com a gente, com vocês, né? Porque eu não canto mais. Claro. Eu canto Meus alunos tudo já tá de chocalho na mão, que eu já tô vendo. Pessoal dos tambores, tá todo mundo curtindo já. Bora.
de noite até de manhã. Eu ouvi cantar pra mim. De noite até de manhã. Eu ouvi cantar pra mim. De noite até de manhã. Eu ouvi cantar pra mim. De noite até de manhã. Eu ouvi cantar pra Gente, só elogios aqui, ó. Coisa linda, minha velha. Falando das energias dessa bolha. Pena que eu não posso ler todos os comentários, que são muitos, porque, como eu já falei, eu tenho tanta coisa para perguntar, eu quero que eles cantem. E o Instagram me diz que eu tenho 10 minutos. Então, ainda tem um quadro que eu quero fazer com você, que é o Stalker do Bem. Mas eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é muito oportuna nesse momento e eu não podia deixar passar. A gente você falou de coronavírus algumas vezes daí, você viu que eu não peguei o assunto, porque eu queria muito falar sobre o seu campo de trabalho, que é a constelação familiar, sobre o Espaço Umbutu. Volto a dizer, segue o Espaço Umbutu, gente, vocês vão estar seguindo um lugar cheio de luz. Aliás, gente de luz está aqui na minha frente, Claudina e André. Você acha, Claudina, que eu já ouvi dizer, e eu até particularmente acredito, então eu gostaria de saber a sua opinião. O que nós estamos vivendo é um karma coletivo do coronavírus? Qual é a sua opinião sobre isso? E como resolver isso? Como resolver isso? Muito bom. Então, primeiro assim, a escola de Bert, né, fala sobre essa coisa das exclusões ainda, e nesse momento fizeram algumas constelações, falando justamente da quantidade de pessoas que foram abortadas, por exemplo, na China, né? E o quanto, de fato, haveria sim, como você está falando, eu posso compreender como um karma coletivo, mas não no sentido do castigo, mas no sentido de fato, de você passar um tempo dentro de casa, percebendo o que foi que aconteceu, o que foi que você fez, do que você, de fato, de que forma você pode se estruturar diferente daqui para frente a partir do que você fez nesse passado, né? Eu quero pegar mais de Alexandra Caymmi, que eu me identifico mais, assim, que aí sim, Claudina, Caymmi, né? tem algum parentesco com Caymmi? Ou é só o sobrenome? Ela tem a ver com uma tribo de indígenas que foi exterminada, olha que coisa, na região de Itacaré, por ali, porque o avô dela era de lá. Ela é suíça, ela mora na Suíça, estudou com Bertoldi, que é o aluno de Bert Hellinger, conheceu Bert Hellinger, mas o pai dela é daqui, por isso os orixás. Ela cresceu escutando Maria Bethânia, né, Gil, Caetano, enfim. Então, o que a Lê fala, que para mim ressoa mais, é o seguinte: a gente se ligou muito à base da destruição. A nossa sociedade está toda em cima da competição, da destruição, né? Eu preciso ser melhor que você para ter um lugar, né? E nessa de ser melhor que você, eu vou estar totalmente capturado pela sua energia, pelas suas vibrações e não pelas minhas.
não pelo que de fato faz sentido para mim. E o que acontece quando eu funciono dessa forma? Eu vou para a destruição, né? Eu vou repetir o que as gerações anteriores fizeram, né? Se eu quero ser melhor do que o outro, eu estou negando a coisa mais importante dentro de mim, que é a vida, que é a humanidade, que é a solidariedade, que é a compaixão, que é o que de fato faz com que a gente se reconheça como ser humano. Então, como a gente estava muito na base da destruição, a gente materializou isso. Isso aqui é uma materialização coletiva. A gente está olhando para aqueles carros luxuosos que não dá para sair, não servem para nada, aqueles vestidos caríssimos que também estão lá, você bota sua roupinha e está ótimo dentro de casa, você faz sua faxina e diz, nossa, isso aqui também dá para malhar fazendo faxina. Entende? Estou aprendendo a cozinhar, isso está sendo fabuloso para mim. Então, assim, a gente está tendo a possibilidade de sair da base da destruição para a base do amor verdadeiro. E nessa da base da destruição também está a dependência afetiva. Porque a gente também matou e morreu e se matou e matou coisas fortíssimas dentro da gente por ficar em relacionamentos que eram destrutivos, que são destrutivos. Então, assim, ficar dentro de casa... né? Inclusive, a gente vai falar sobre isso com a sexóloga Morgana na próxima semana. Relacionamentos então. Então, só que com o corona, na verdade, assim, com a quarentena, a gente está tendo essa possibilidade, assim, não tem jeito, a gente vai ter que olhar para isso. Então, nesse sentido que eu falei da energia, da vibração dos orixás, assim, é olhar e decidir. O que a Lê fala, que eu adoro, ela diz, esse é o momento de decidir. Você quer ficar na vida ou na morte? Qual é a sua base? É a da destruição ou do amor verdadeiro? E a gente ainda não conhece o que é o amor verdadeiro. A gente está coletivamente, assim, experimentando, né, também com pequenos grupos, pessoas que têm essas ideias, que querem, né, experienciar outra humanidade, a gente está ali nessa construção. Então, para mim, esse momento é uma grande chance, assim, eu tô feliz, apesar de tudo, eu tô feliz, porque eu sinto que a humanidade precisava de um freio de arrumação e a gente deu um jeito. Passar essa energia para as pessoas. Eu vou fazer agora o quadro Stalker do Bem, que é um quadro do programa, aonde eu stalkeei já, na verdade, o seu Instagram. E sobre a informação que você deu em alguma época da sua vida. Vou ter que fazer ele rápido, porque eu quero ouvir a música antes de acabar a live. Temos mais uma música para fechar a live. Por favor, Instagram, deixa a gente um pouquinho. E aí eu vou dizer o que você falou, vou dizer a data, e você vai dizer se concorda, não concorda, e uma frase sobre o assunto. Não é uma frase, o comentário tem que ser uma frase. Diz uma frase em cima do que você falou. Beleza? Então, em 7 de abril de 2020, você postou: o maior trauma é a separação da gente mesmo. Você concorda ou não concorda com isso ainda? E uma frase sobre isso. Plenamente. A gente precisa justamente fazer as pazes com a gente, descobrir quem somos e nos casar de verdade com a gente. 4 de julho de 2017. 3 mulheres, 3 corações, 3 chaves para a vida. Uma tatu que você fez, uma tatuagem. Viu que eu fui um stalker direitinho? Eu, minha filha e a madrasta da minha filha. Coisa mais linda, lindo demais. Ela pedir para a gente fazer a mesma tatuagem aqui, ó. Muito bom. Que linda. Adoro, muito feliz com essa escolha. 11 de novembro de 2017, você falou: não há formação sem transformação. Uau, vivam as borboletas. Sim, 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 um mergulho profundo é maravilhoso. Dói, mas é ótimo. E depois não dói mais. Depois é só pra cima. É muito bom. E por último, é divertido esse quadro, não é porque a gente se revisita, é o Stalker do Bem.
2 de junho de 2019, você falou. Curar-se significa reencontrar nossa própria capacidade de criar a partir do que realmente somos. Fantástico, hein? Isso é Alexandra Caymmi, muito bom. E a gente precisa descobrir quem realmente somos, que não tem a ver com os destinos que a gente estava acopladinhos até agora. Então, boa jornada aí. Boa noite. E agora para encerrar a música. Vamos lá! Realmente, eu quero, depois da música, poder agradecer a vocês. Eu não quero que me cortem. Né? Então, meu pai Oxalá, que é justamente que aceita todas as diferenças, tudo que a gente fez até agora, gente, era o que a gente podia fazer. Então, não parem na culpa, tá? Yomolu, que é a vibração da cura, a vibração dos médicos, né? Os médicos que estão cuidando da gente e os médicos dentro da gente que também podem nos curar. Então... André, chega um pouquinho mais para dentro para a gente ver você melhor. Ah, eu fiz isso, parecendo que vocês estavam do outro lado. Já estou me sentindo aí. Vamos ouvir. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. O velho Omolu, Ataloaê. O velho Omolu, Atotobaloaê. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. O velho Omolu, Atotobaloaê. O velho Omolu, Atotobaloaê. Atotobaloaê, Atotobabá. Atotobaloaê, Atotobabá. Atotobaloaê, Atotobabá. Atotobaloaê, Atotô, meu orixá, tem que terminar. É o rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é o rei, venha me valer. E o velho Omolu, Atotobaloaê. E o velho Omolu, Atotobaloaê. Bravo! Bravíssimos, bravíssimos, bravíssimos. Luz na vida de vocês, mais do que vocês já têm. Vocês são uma coelba inteira e muito mais. Se eu tivesse vocês em casa, eu não precisava da coelba. Até porque a luz de vocês transcende além do muito mais. Eu botei, gente, uma camisa indecente, ó. Olha a minha camisa, para saudar o corpo humano. Eu estou dizendo, gente, eu pensei em tudo. E aí me dizem aqui que eu tenho 25 segundos. Então, esses 25 segundos é para dizer um beijo na alma de vocês. Um obrigado infinito. O pessoal pediu aqui live com o André. Já está marcado, gente, dia 6. Claudina, meu amor. André, meu querido. Um grande abraço infinito. Deus esteja com vocês, os orixás também. Beijo!